Alô, galerinha. Aqui é o professor Washington Rodrigues, do canal de Juazeiro, Cidade Educadora, Aula em Rede. E nosso tema de hoje é o Egito. Vamos falar sobre a civilização egípcia, onde tudo começou. A primeira civilização onde as pessoas se tornaram-se sedentários, né? Tudo isso foi possível por causa do rio Nilo. E o rio Nilo foi a base e a riqueza para esse povo se tornar sedentário nessa civilização. E aí, nós temos aqui o rio Nilo. Primeiramente, não esqueça, o Egito ele está localizado no continente africano, principalmente no norte da África. E o Egito era dividido entre Baixo Egito e Alto Egito. E nesse período, era o período pré-dinástico. E aí, nesse período pré-dinástico, as aldeias eram chamadas de nomos. E quem era o chefe dos nomos? Os nomarcas. E não existia a unificação ainda nos nomos. Cada chefe mandava. E aí, a tal ponto que Menes, que era um rei no Alto Egito, ele vai ser a principal pessoa importante, porque ele vai conseguir unificar todos os nomos, e aí sim o Egito se torna Egito. E aí então nesse período se torna o período dinástico e acaba o período pré-dinástico. E agora vocês precisam saber o seguinte: no período dinástico, o Egito divide-se em 3 períodos: Antigo Império, Médio Império e Novo Império. O Antigo Império foi um período marcado principalmente pela construção da pirâmide de Gizé, que foram as 3 pirâmides, Quéops, Quéfren e Miquerinos. E teve de importante também nesse Antigo Império foi a situação da revolta das pessoas pela cobrança dos impostos. E aí conseguiram tirar o faraó. E aí, no Médio Império, a sociedade egípcia conseguiu retornar o faraó. E teve também de importante nesse Médio Império a invasão do povo Ixos, que vinham da Ásia. Novo Império foi um período também muito importante, porque conseguiram, sim, expulsar o povo Ixo. Vamos falar aqui um pouquinho agora da sociedade egípcia. Quem eram as pessoas que faziam parte da sociedade egípcia? Estamos aqui. Primeiro, o faraó, que era a pessoa mais importante do Egito. Depois vinha a nobreza. Os escribas eram aqueles que faziam, além da cobrança de impostos, faziam as leis. Os soldados, os camponeses e os escravos. As escritas egípcias foram 3: hieroglífica, hierática e demótica. Mas a que era mais usada pela população era a escrita hieroglífica. Bom, a religião do povo egito. Como vocês sabem, a religião predominante do povo do Egito era a religião politeísta, pois eles acreditavam-se em vários deuses. E eles também acreditavam na vida após a morte. Então, o que prevalecia? O que as pessoas fizessem primeiro o bem da terra, porque você ia ter a sua vida preservada para a sua morte. E aí era muito importante, por isso que no Egito eles acreditavam na vida após a morte. Bom, qual era a atividade econômica do povo do Egito? A atividade econômica, sem dúvida, era a agricultura, por causa principalmente do seu rio, o rio Nilo, que banhava, né, o Egito e tinha uma extensão de 6.000 quilômetros. Vamos agora falar um pouquinho da civilização do Egito. Gente, na arte, os egípcios, eles desenvolveram também
Até a cerveja foi desenvolvida no Egito. Na arte também, eles desenvolveram a matemática, a química, e também no Egito, eles criaram-se diversos mecanismos, principalmente da química, que foi a questão da mumificação, né? Um processo muito importante, que foi o quê? Quando se morriam as pessoas, tiravam-se as vísceras e colocava-se uns produtos, umas ervas, e aí enrolava-se nas ataduras e esse corpo era mumificado. Mas quem é que fazia parte para fazer a mumificação? Era só os faraós, que eram enterrados dentro das pirâmides, que eram muito importantes. Lembrando também, gente, que aqui dentro das escritas egípcias, a pessoa que decifrou a escrita egípcia foi o capitão francês Champollion. E ele foi muito importante nessa decifração, que decifrou essas escritas, principalmente porque foi a partir daí que nós tivemos o conhecimento dessa civilização riquíssima, que foi a civilização do Egito. Podemos agora falar também um pouquinho da questão do Egito, porque o Egito houve muitos problemas, principalmente na questão de algumas invasões, né, de outros povos que vinham de outras áreas, e principalmente alguns assírios, que no final começaram a invadir a civilização do Egito. Mas isso vai ser para as futuras aulas. E agora eu vou pedir a vocês que resolvam o nosso desafio. A pergunta que eu fiz foi o seguinte: quantos nomos tiveram entre o Egito e o Baixo Egito? Quantos nomos tiveram no Egito e no Baixo Egito? Ok? Até a próxima, galerinha!